Fala, turma, mais um episódio incrível aqui. Fala aí, Caquito, o que você achou? Falar do que você ama já é maravilhoso. E tá do lado de amigos, encontrar e tá junto aqui nisso é algo incrível. Eu acredito de verdade que, assim, tá foda demais esse podcast. Confere aí como foi. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God, don't change, but it's easy. Yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. H-E-A-K to the second level. Cal G. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Willbecast. Sempre um prazer, privilégio estar com vocês aqui. Hoje a gente vai falar bastante de branding e eu tenho certeza que você vai poder usufruir aí de muitos incríveis insights nos próximos minutos. Vou apresentar nosso convidado de hoje aqui para vocês, especialista em branding estratégico, ajuda donas e donos de micro e pequenas empresas a encontrar seu diferencial único, vender pelo preço que quiser, sem se preocupar com concorrência independente do mercado. Essa vai ser boa de ouvir, hein? E ele já venceu a China na concorrência, treinou e mentorou um total de mais de 3 mil pessoas. Seja muito bem-vindo, Ricardo Marcondes, mais conhecido como Caquito, né, para os mais chegados. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo espaço, cara. Uma felicidade enorme estar com você aqui, gravando isso. A gente já se conhece há um tempo, né? A vida deu uma volta e conectou de novo, né? Então é muito legal isso. Que bom estar aqui com vocês. Eu espero agregar, com certeza, aí com alguma coisa. Sem dúvida. E muito legal a gente trazer até a referência, né? Porque o Eric esteve aqui recentemente e foi justamente no podcast Experience que do nada, né? Aquele evento que foi muito legal, reuniu várias personalidades de vários ramos, assim, que voltam seus conteúdos para podcast, ou até mesmo os próprios podcasters, né? Que ele chama, quem são os hosts, né? E foi um evento muito massa em São Paulo e a gente se trombou lá sem querer, né? E foi muito legal te rever. E gravamos até um mini ali, né? Pocket. Nós três. Foi muito legal também. Foi massa. E pra turma que tá te conhecendo agora, conta um pouquinho, assim, quem é o Ricardo Marcondes, né? Se você pudesse, não necessariamente, óbvio, eu já li sua bio, né? Então não é perguntando, tipo, de onde você veio ou o que você é formado, mas assim, em essência mesmo, se você pudesse descrever, quem é o Ricardo? Cara, o Ricardo é um cara que, primeiro de tudo, assim, acredita que as coisas acontecem através de propósito. Então, sempre trabalhei com coisas conectadas ao meu propósito, mesmo Legal. quando eu não tinha clareza dele. E eu só fui perceber isso depois, né? E, além disso, eu sou um cara muito leal. Eu tenho uma lealdade muito forte, assim, com as pessoas, com quem tá junto, com quem tá firme. Isso é uma coisa que eu levo para sempre. E eu acredito muito que toda vez que a gente está num negócio assim, toda vez que você cede um pouco do seu tempo para dar atenção a alguma coisa, ou você está sendo o protagonista para falar, você está doando não só uma parte do seu tempo, mas uma parte da sua vida. Então, é muito legal que a gente busque estar presente em todos os momentos. Isso é um exercício constante que eu busco fazer, porque a gente tende a estar num local pensando em outra coisa, né, para resolver, e eu acredito muito que é uma alma tocando na outra. Então eu tenho essa pegada bem assim sobre relacionamentos, amizades, uma coisa mais humanizada, né? Sim. Não, total, eu acho que principalmente é o que a gente tem, né? É a única coisa que a gente tem é o agora. É verdade. Literalmente. Então é bem interessante mesmo você mencionar isso. E já puxando um pouquinho, até porque eu fiquei curioso aqui para entender essa história, né? Em relação a branding estratégico. Tudo bem, muitas pessoas talvez vão ouvir essa palavra, sabem o que é branding, eu tenho uma vaga noção, mas especificamente o que significa isso para você, ou como que você trabalha isso? E especialmente essa história aí, como assim vender a qualquer preço? Fala, eu fiquei curioso nessa parte. Isso tem a ver, inclusive, com vencer a China. Legal. Como eu falei. Cara, a primeira coisa que eu gosto de falar sobre branding é que é uma palavra hoje, marketing já foi muito em alta e agora a bola da vez talvez seja a palavra branding, né? E tem muita gente falando sobre branding, mas sem uma consciência exata do que é. Então tem muita gente
gerando conteúdo de posicionamento de imagem em perfis, por exemplo, e chamando de branding. Isso não é branding em si, mas é uma parte dele sim. Tá. Entende? Então, branding é algo muito mais amplo do que as pessoas pensam. A maioria das pessoas tem a visão de que branding está relacionado à identidade visual, logomarca, que sim, tem relação, mas é um pedacinho, é como se fosse o iceberg. Você tem Aham. muita coisa embaixo Que ninguém vê. exato, que ninguém vê para poder gerar aquela parte que é vista, né, a olho nu. Então, branding, para mim, ele está relacionado a você construir experiências em todos os pontos de contato, tá? Com todos os seus públicos. Isso é uma coisa muito interessante de falar, porque uma das principais coisas que donos e donas de micro e pequenas empresas pecam é que elas olham para um público só, que é o público consumidor, o cliente. Tá. E ela esquece do colaborador, ela esquece dos parceiros e fornecedores. E quando a gente está falando de branding, a gente está falando de algo que impacta em toda a funcionalidade da empresa. A Total. gente está falando sobre cultura organizacional, é o que vai direcionar tudo. Então, eu gosto de dizer que o branding ele é a bússola de um negócio. Tá. Não, muito bom, cara. Eu acho que em relação a essa estrutura e essa filosofia de empresa, não é qualquer marca que consegue literalmente fazer algo diferenciado, né? E realmente conseguir trazer... porque existe uma diferença entre você ter parceiros ou colaboradores, como você usou a palavra ali, que não lutam pelo mesmo ideal, parece que eles não estão... Sabe aquela história de tipo, puta, o cara trabalha na empresa e tem um perfil empreendedor porque o cara, ele assume como se a empresa fosse dele, né? E ele consegue levar isso adiante vestindo a camisa literalmente, né? E o branding entra nessa história para um colaborador ali dentro daquela empresa, ele realmente assumir o business não como tipo, eu tô trabalhando para alguém, ou não, puta, eu tô realmente construindo e fazendo parte da construção dessa organização, dessa empresa, a gente vê isso muito em startup, né? Sim. E porque são pessoas que estão trabalhando ali, às vezes não são os donos daquele negócio, mas eles vestem a camisa e assumem a bandeira como empreendedores literalmente, né? Exatamente, isso tem a ver com a cultura organizacional. Muita gente acha que cultura organizacional é você desenhar os processos do que cada cargo tem que fazer, você ter estruturado isso num papel, quando na verdade cultura organizacional, isso é um pedaço do que é cultura organizacional. Mas qual é a cultura da empresa? Qual é o propósito dela? Por que ela existe? O que ela está construindo? Então, quando a gente fala sobre cultura organizacional, a pessoa, o empreendedor, o dono do negócio que consegue fazer com que os colaboradores vistam a camisa, é um cara que entende sobre construir comunidade. Por quê? Porque toda comunidade começa num movimento. Então, você precisa estar indo para um lugar. E aí, para as pessoas vestirem a camisa, elas precisam ir para esse mesmo lugar, entende? Então, você começa ali, toda a metodologia que eu crio para você criar uma marca diferenciada é através do propósito. Então, eu tenho uma pegada muito humanizada em termos de construção de marca por isso. E é muito legal fazer o exercício, e é um exercício dentro da sessão de mentoria que todo mundo se emociona. Alguns vários choram até, porque a gente vai e aí a programação neurolinguística, né, da minha experiência entra nisso. Às vezes a gente vai até a infância da pessoa, onde ela conecta o que aconteceu lá atrás, e aí ela passa a entender. Então, uma característica muito comum é o resgate do brilho nos olhos, porque empreender é tomar porrada o tempo inteiro, né? Nossa. E às vezes a gente se sente muito sozinho, um caminho solitário e tal. E quando você resgata isso, tudo fica mais claro e óbvio, inclusive para tomada de decisão. Muitas vezes a gente tem que tomar decisão, às vezes tem dois caminhos que parecem ser legais, mas qual então escolher se eu não sei o resultado final de fato? Então minha empresa tem uma filosofia, tem um propósito, tem uma missão, tem valores, e isso norteia para que lado eu vou e como que eu vou fazer. Então, uma coisa que as pessoas
leram em algum blog e divulgam hoje, é assim, o branding é o porquê e o marketing é o como. Na verdade, eu não vejo dessa forma. Para mim, o branding, ele é o porquê e o como. O marketing é o quê? É a ação em si, entendeu? Entendi. O que você vai fazer, mas como você vai fazer, quem direciona é o branding. Porque tem que estar conectado com o tom de voz da empresa, tem que estar conectado com um monte de coisa ali que envolve o branding na história, posicionamento de marca, entendeu? Legal. Então é essa questão. Bom, ficou faltando a parte do Vender a qualquer preço. vender a qualquer preço, que eu falei que tem a ver com a China, né? Verdade. É. Conta aí. Cara, isso é uma história. Eu vou contar a história para depois contextualizar o vender a qualquer preço. Eu já tive uma indústria de bijuterias, tive ela durante 9, 10 anos. Fiz muito dinheiro, tá? E principalmente ali em 2009, 2010. Não, minto. 2010, 2011. Eu tava crescendo muito. E foi muito legal porque foi em 2009, 2010 que eu passei um dos maiores desafios dentro do meu negócio ali. Eu vendia para as lojas como Osklen, Cantão, Animale, grandes marcas e marcas menores também, Farm e por aí vai. E eu cresci em uma média de 100% ao ano. Uau. Tá? Minha empresa foi incubada pela incubadora da PUC, enfim, eu tinha o apoio do Sebrae, fazia Fashion Rio, Fashion Business. Da hora. A feira lá de negócios, e era muito legal. Só que em 2009, 2010, a China entrou no mercado de biju, trazendo as bijuterias de containers, e, cara, a peça dela chegava para o meu cliente mais barato do que eu tinha de custo para produzir. Nossa Senhora. E aí, cara, eu conheci o mercado ali no Rio de Janeiro, na época, né, eu morava no Rio, e aí eu conheci o mercado, eu conheci os concorrentes. Eu nunca vi concorrência como inimigo, né? Eu sempre troquei experiências com a concorrência. Show. E a galera começou a ceder nos preços. Cara, e eu olhei e falei, para mim a matemática é muito simples. Não vai ter lucro. Se não tem lucro, eu não tenho empresa, né? Negócio. E no auge dessa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, cara, eu lembrei do porquê que eu criei o nome da marca. Então, a empresa se chamava Etc. Acessórios. E era etc. Porque é aquele detalhe que faz a diferença, senão ninguém escrevia, né? Etc. E aí eu falei, eu não estou aplicando isso para o negócio, só para o nome. E aí a gente definiu que a gente ia se reposicionar dentro do mercado, transformar a bijuteria num estilo de joia minimalista, só que sem ser joia em si. Era biju, só que era um material mais elaborado, ou seja, mais caro, e um design totalmente autoral, que ninguém pudesse ter nada parecido. E aí eu mudei o nome para Etc. Design, para valorizar a principal característica de mudança. Mudei a logo, transformei ela numa coisa mais sofisticada. Enfim, aumentei o preço, comecei a cobrar 3 vezes... Não, foi 3 vezes mais. E aumentei... 3 vezes mais do que você já cobrava antes. Do que eu cobrava antes. Tá. E vendi 2 vezes mais. Aumentei em 100% o meu faturamento. Caramba. E parei de brigar com a China por causa disso. Então eu falo que eu venci a China porque ela parou de ser um problema na minha vida e eu eu transformei isso numa oportunidade. Né? E é óbvio, ali eu aprendi na prática sobre construção de storytelling, porque cada coleção nova a gente criava toda uma ambientação, um porquê daquela coleção, e a galera gostava muito disso, né? E aí eu comecei a pegar 98% de produção de algumas marcas, eu pegava a própria estampa dela e fazia peças com a estampa. Então era um trabalho muito legal, muito personalizado e muito a nossa cara. Ninguém fazia o que a gente fazia. E por causa disso eu pude aumentar 3 vezes o preço e ainda assim crescer 100%. Caraca, então, que da hora. Foi uma experiência muito legal. Não, maravilhoso, cara. Eu acho que desse ponto que você trouxe aí, vários inputs, né? Eu acho que em relação a, principalmente, o vender a qualquer preço, né? Eu acho que você, primeiro, trouxe exclusividade, né? Que é uma coisa que as pessoas gostam, né? E aí você vê até mesmo experiência de marca. Dá um exemplo
que é meio, talvez, polêmico, até clichê, mas é Apple versus Samsung. Por que a Apple vende o que vende com, sei lá, eu acho que não sei se é o dobro do preço ou o triplo do preço, não sei nem qual que é o range de Eu acho de que é quase diferença, o dobro, é um pouco menos mas do dobro. tem uma diferença considerável, convenhamos. Mas a Apple não vende um telefone celular ou um computador, ela vende a experiência de você ter um Apple, né, velho? É outro nível a parada, então isso é muito massa. Isso é muito massa. É porque a Apple é muito evidente, né? Mas eu vou trazer um exemplo que não tem nem concorrência e a gente não sabe por quê. Você já viu aquela pecinha de brinquedo de criança que ela é montável? Lego. O que que é? O que que é a Lego como produto? Ela é uma peça de plástico feita numa máquina em série. Nossa, eu pirava, minha infância, eu só montava Por que que ela Lego. não tem concorrente? Quem é a concorrente da Lego? Puta, nem sei, tinha um outro nome lá, que eu não lembro agora, era Mobi alguma coisa, não era isso, né? Mobil, Não, não lembro e agora. nunca bateu de frente. Não, e era zoado, vamos comer. E aí Não você tem comparação. pô, é o produto, é o melhor produto que existe? Não, cara, tem tecnologia hoje para as pessoas fazerem até melhor do que eles se bobear. Só que eles têm branding, assim como um bom branding, né? Um branding Sim. top. Porque branding é gestão de marca. Então todo mundo Legal. faz a gestão de marca mesmo quando não faz, porque alguma reputação você está construindo na mente do público. Aham. Entendeu? Então isso serve também para branding pessoal. É igual, a mesma coisa nesse sentido. Legal. Não faz diferença. Então, quando você tem uma empresa como a Lego, que fabrica produto de plástico, que é encaixável, que é uma coisa que qualquer empresa poderia fazer, não é uma barreira alta nesse sentido. Então, por que que ela permanece lá no topo? Porque, cara, as pessoas precisam entender que a marca vale mais do que o produto. A marca vale mais do que o produto. As pessoas pagam R$ 15 num Starbucks, num café que não é premium. Por quê? Entende? Experiência, né? De você Experiência. consumir ali tudo. Marca, né? Marca no sentido de gestão dela, né? Então, a própria... E aí é o que eu gosto de falar sobre propósito. As pessoas... Tem empresas que escrevem valores e tentam fazer ações que não estão conectadas com propósito, às vezes ele nem tem propósito. Teve empresa que fez isso, foi tentar jogar 1 milhão de sementes através de helicóptero na Amazônia, falando que estava ajudando a reflorestar. Se fosse fácil reflorestar assim, seria mole, Caraca, né? O que você acha que o Greenpeace fez? Pô, eles caíram em cima, a ação que deveria ser positiva virou negativa para a empresa. Agora, quando você tem algo com propósito ali, alinhado como uma natura, você tem um escritório top, sustentável, verde, porque é uma coisa que é da alma da empresa, Sim. tá? Então, você vê Red Bull. Red Bull não vende energético. Você entra no Instagram deles, não tem energético no Instagram deles. Só tem o quê? Foto e vídeo de esportes radicais, Esportes que é o que eles radicais, patrocinam. Por quê? Total. Porque o propósito deles é promover liberdade. E aí, olha que legal, como é que isso é dentro mesmo. Quando você olha a estrutura de uma empresa, normalmente ela é uma pirâmide. Né? Ela é piramidal. Você tem o presidente, os diretores, os gerentes, né? O chão de fábrica em maior quantidade. Então, o que a Red Bull fez? Ela colocou os setores de maneira horizontal. Para quê? Para promover mais liberdade para cada um dos setores. Então, a gente começa a entender o quê? A campanha dela te dá asas, né? Então, tudo comunica uma mesma mensagem, entrega um propósito. O que a maioria dos donos e donas de micro e pequena empresa erram, que eles não constroem uma marca sólida, uma personalidade forte, é porque elas estão o tempo inteiro fazendo ações aleatórias que cada uma comunica uma coisa. Não tem congruência. Não tem congruência. Você gostaria de ser amigo de uma pessoa de personalidade múltipla? Estranho, né? No mínimo estranho. Então, porque você ficaria sem saber como lidar com aquela situação, uma hora de um jeito, outra hora é de outro, nada relacionado à própria questão, né, Sim. da doença em si, do problema, mas é como as pessoas tocam os negócios, então não cria relacionamento emocional.
o branding, ele conecta isso tudo. Então, brand é sobre ser, falar e fazer dentro de um negócio. Boa. Entendeu? Nossa, sensacional. Aula, né, de branding aqui. E falando de um ponto que, cara, eu conectei ali atrás e deixei guardado na gaveta pra trazer aqui. Ainda bem que eu não esqueci. É uma coisa legal que você falou de movimento, que me interessou entrar nesse ponto. E óbvio, o seu foco ali para pequenos, donos de pequenos e micro negócios, mas a gente se conheceu do marketing de relacionamento, né? Então Sim. acho que a gente tem uma puta história legal aí de alguns anos juntos, né? Monavi você fez? Fiz. Monavi e Juness. Isso. Foi, porra, sensacional, né? Foram grandes escolas, mudei minha vida através desse Também. projeto. Mas assim, o ponto principal que eu queria trazer, não só para pequenos negócios e micronegócios, que é a sua expertise ali, mas também numa organização, para quem lidera equipes de vendas, que naturalmente tem uma similaridade ali com um dono de negócio, criar um movimento. É um desafio um tanto interessante. Que pontos chaves ou até dicas você daria para uma pessoa que está escutando para ela conseguir criar esse movimento dentro da sua organização, inspirar as pessoas que ela lidera, até mesmo o dono de uma empresa, de uma pequena empresa? Isso tem muito a ver com construção de comunidade, tá? Então, você vai ter perfis de líderes, por exemplo, que vai focar só na construção de um número ou de um objetivo. Isso funciona, não é que não funcione, mas a conexão forte mesmo, ela deve vir de forma emocional e está relacionada a você construir rituais também. Para você construir uma comunidade, né, algo que tenha um relacionamento muito forte, você precisa criar rituais. Então, por exemplo, eu lembro que uma época, a época que eu tive o time mais forte, assim, a gente tinha uma comunidade muito forte, a relação emocional era muito grande e as pessoas se matavam pelos outros, no bom sentido da palavra, Sim. né? Então, tipo, o cara tava batendo título, mas ele não tava nem lembrando do título dele, ele tava lembrando do título que ele tava ajudando a bater acima. Então, isso é muito louco. Tem uma unidade, né? Tem Então, uma unidade. Então, quais são as dicas? Cara, criem rituais. Criem rituais. Esse é uma das maiores dicas que as pessoas pecam. Muito. Assim, então, a gente tinha um ritual, a gente tinha um grito de guerra. Ó, A gente tinha um grito de guerra. da hora. A gente participava de reuniões além do negócio em si, sabe? Então, era uma galera muito conectada com autoconhecimento. E além disso tudo, a gente tinha os momentos de puro lazer também, não só trabalho. Sim. Então isso criava ali uma conexão muito forte. Então esses são alguns pontos. Agora é óbvio, o principal no meu ponto de vista sobre criar um movimento para startar ele, isso é sobre fortificar os rituais, né? Os rituais são para fortificar a comunidade. Tá. Mas para você começar, você tem que criar um movimento. O que é criar um movimento? É você olhar e falar assim, o que a gente vai construir com isso que a gente está fazendo? Entende? Aonde eu quero chegar? Que mundo eu estou querendo construir? Quando você olha para grandes marcas, elas estão construindo mundos. Então, a Apple está construindo um mundo muito mais criativo. A Natura está construindo um mundo mais sustentável, certo? Então, a Red Bull está construindo um lugar mais livre. O Starbucks está construindo um lugar que você se sinta confortável em casa, mas que você possa utilizar ele de uma forma de trabalho muito mais descontraído. É o que eles chamam de terceiro lugar, nem casa nem escritório. Então, eles criam um movimento. Criar um movimento é você construir um mundo. Então, foca nisso para começar. E depois os rituais vão ajudar nisso. É claro que tem mais coisa do que isso. Você precisa Legal. liderar pelo exemplo, obviamente. Então, até na questão de criar um movimento, crie um movimento que seja seu, né? Que seja algo que aí as pessoas certas se conectam. Alinha pelo propósito. Você sabe disso. Você sabe disso muito bem. Então, cara, são as principais dicas. Legal. Pensa aí, que mundo eu estou querendo construir? Além de você, além do teu bolso, além daquilo que vai botar grana. Entende? Porque a gente se conecta através de tribos. E tribos é isso.
Total, eu acredito demais nisso, que as pessoas certas se conectam, principalmente se você estiver nessa mesma vibração. E você falando da questão de grana, é muito louco que quando parece que você está correndo atrás do dinheiro, ele corre de você. E se você tem esse propósito, esse ideal bem definido, você consegue fazer com que, abre aspas, o dinheiro corra atrás, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso também, que é a questão energética, né? Uhum. Então, qual é o campo vibracional seu aí, né? E isso é uma coisa legal de falar, fugindo de branding, mas conecta tudo em relação a tudo. Uhum. É assim, as pessoas falam aquela frase assim, você é o que você acredita ser. Mas aí a gente tem um problema nisso, porque o teu consciente não é igual ao teu inconsciente. E quem manda é o inconsciente, né? Então, se eu tô lá sentado no sofazão, vendo um jogo de futebol, a mulher entra, fala assim, a gente precisa ir no mercado na frente. Eu falo, tô assistindo o jogo de futebol. O que você acha que ganha essa discussão? Eu brinco, né? É a mulher, né? E a mulher é o quê? É o inconsciente. O consciente sabe o que ele quer, sabe o que é bom para ele, mas o inconsciente talvez tenha aprendido errado. E aí, para mim, o segredo do sucesso é quando você alinha consciente e inconsciente para uma mesma direção. Então, para você reparar qual é o teu campo vibracional, é muito mais através dos teus sentimentos do que o que você acredita, porque o que você acredita é a nível consciente, você não sabe o que você acredita a nível inconsciente. Então, o que reverbera na maior parte do tempo de sentimento dentro do teu peito? Você está o tempo todo preocupada? Você está o tempo todo ansiosa ou ansioso? Está pensando o tempo todo que eu preciso de dinheiro para pagar a conta? Né? Então, qual é o sentimento que bate aí? É porque é mais disso que você vai trazer, porque o inconsciente ele precisa ser congruente. Então, se você está sentindo isso, você precisa continuar sentindo isso. Total. Cara, muito louco que até vou fazer um gancho aqui, porque nada acontece por acaso. Você trouxe esse assunto e tem alguns anos que eu já trabalho questão. Eu gosto, tudo bem, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não, mas eu mexo com física quântica para justamente equilibrar a energia e trabalhar essa questão de subconsciente, consciente. Fiz um episódio aqui com a Juliana Nise, inclusive, quem quiser, se eu não me engano foi o episódio 3, ou enfim, fuça aí no YouTube que tu vai achar, eu deixo um card aqui também. Foi muito massa, a gente falou de prosperidade e ela já, enfim, trabalha profissionalmente com isso. Com essa questão de energia e de física quântica, que eu acredito muito que é possível você alterar esses padrões a nível de consciente e subconsciente, com boas práticas, obviamente, com profissionais capacitados para isso, mas, cara, é um caminho muito louco, tá? É muito louco. Eu trabalho essa questão de energia já tem um tempo e é impressionante. Você estando equilibrado energeticamente, muda completamente tudo ao seu redor, os seus resultados que você aplica no seu dia a dia é sensacional. Muda, eu curto também, acompanho isso já há um tempo também. Acho que já tem uns 5, 6 anos. Legal. E, inclusive, eu não sei se você já ouviu falar na Elaine Orives. Sim, sim. Então, eu já produzi um evento para ela lá no Rio, junto com o Beto Freire. Top. E a gente trocou uma ideia e tal, então uma pessoa que eu gosto muito. Mas é isso, ela fala sobre isso. E é muito louco, é muito louco. Eu participei de um evento do Roberto Chanchic no final do ano passado. Se não me engano, ele vai fazer de novo agora, ele faz todo ano. E ela foi uma das convidadas dele, VIP, lá. A gente teve um evento um pedaço do evento com ela, que foi massa. É uma mulher poderosa, né? Saiu do nada e construiu um negócio incrível. Muito influente na internet hoje, né? Enfim, sensacional. E voltando um pouquinho pro branding, eu queria, pra gente indo pros finalmente, né? Infelizmente a gente podia ficar a tarde toda aqui. Mas, cara, em relação a branding pessoal, eu acho que você falou bastante de branding, você falou o quanto é importante a imagem da pessoa, e até se você puder, eu não sei nem se tem relacionado um assunto com o outro, mas eu sei que você vai fazer um evento gratuito, né? Com relação a branding. Explica um pouquinho também para as pessoas como que vai funcionar. Sim, sim. Eu vou fazer um evento gratuito que é uma imersão de 3 dias, tá? E ali ele se chama O Farol. E o Farol é exatamente isso, né? Que eu construí um storytelling para poder mostrar para as pessoas sobre o que é o evento. Então, imagina que a maior parte dos empreendedores hoje, eles estão vivendo um mar de excesso de informação, onde esse mar é bem turbulento, porque
todo mundo no final acaba vendendo mais ou menos a mesma coisa e ele está perdido. Uhum. Ele não sabe o que fazer para ou ver se a necessidade dele é de aumentar as vendas ou de repente, né, ele está querendo conseguir aumentar o preço. Pô, eu escuto o tempo inteiro, eu fiz até uma enquete esses dias sobre... Você escuta muito que o teu preço tá caro? Né? Então, cara, quando a gente está falando de marca, é sobre isso. Eu vou lá, o farol é para te dar um norte, né? Para te dar uma direção, para dizer, você está seguro aqui, para você entender quais são os princípios ali, o que você precisa fazer para chegar num viés de aumentar o preço, botar o preço que você quer, mas aprender a agregar valor para que o seu cliente, no final das contas, ele olhe para você e ainda ache barato. Porque é essa a parada. O caro é relação de custo-benefício, é comparação. Então, ele está comparando com alguma coisa. E cabe a você direcionar essa comparação. Então, como é que você está fazendo isso? Então, existem várias técnicas, obviamente, ancoragem de preço, né? Você mesmo ilustrar uma comparação que você queira, para mostrar que o teu tem mais valor e tudo mais. Tem uma série, a maneira como você envelopa, né? O que eu chamo de envelopar? É como você apresenta o que você faz. E o tratamento para o cliente também, né? Isso envolve atendimento, com certeza absoluta, Então, o evento ele vai ser uma imersão de 3 dias, ao vivo, sala fechada, gratuito. E precisa se inscrever lá para participar. E você vai ter esse norte. Obviamente, no final, o que eu vou ofertar ali é a minha mentoria. Então, eu brinco com as pessoas. Eu não tenho uma segunda intenção, né? Isso eu aprendi com o meu mentor, Vitor Damasio, que ele fala isso. Eu não tenho uma segunda intenção com você. Eu tenho uma primeira, vender a minha mentoria. E é isso. Eu tenho uma primeira intenção, que é vender a minha mentoria. E a mentoria seria o quê, então? Seria a bússola. Porque o farol é um lugar onde você vai encostar, fazer os reparos no teu barco. Vai pegar comida, né? Talvez você recupere algumas coisas ali, ferramentas, conserte alguma coisa do teu barco e entenda qual é o caminho que você tem que ir. E aí você tem uma escolha, você pode ir por conta própria ou você pode ter uma bússola com você. Legal. Entendeu? Então a proposta é essa, ajudar a encontrar o diferencial único e fazer com que a pessoa possa cobrar o preço que ela quiser, independente da concorrência. Porque não é sobre brigar com a concorrência. Entendeu? O valor, só para matar isso... Demorou. A parada não é brigar com a concorrência, é ser diferente. Então, por que ser diferente? Porque o valor está na escassez. Quanto mais escasso você ou o seu negócio é para o mundo, mais caro você pode cobrar. Total. Entendeu? Não é o quão único você está sendo. A maioria das pessoas transforma um negócio que não é commodity em commodity. Sim. Entendeu? Quer avaliar? Posso fazer 3 perguntas aqui para a galera, para ela avaliar se ela transformou o negócio dela em commodity? Fica à vontade. Tá. Primeiro é o seguinte, o preço que você cobra é mais ou menos igual o que o mercado, a concorrência cobra? O nome do que você vende é mais ou menos igual o que a concorrência ou o mercado vende? A forma como você vende também é mais ou menos igual? O nome é mais ou menos igual? Então, se você respondeu sim para uma dessas, você já está pecando. Se você respondeu 2, você é uma commodity, já, de cara. Então, essa é a grande parada. Qual é o maior problema das pessoas? Falta de repertório. Porque ela olha só a concorrência. E o grande barato de você construir um diferencial, ter algo diferente, é olhar para fora do teu mercado. Entender o que as pessoas estão fazendo lá que funciona e ver o que você pode adaptar. Criatividade não é você criar algo necessariamente do zero. É você pegar 2 coisas que não tem nada a ver e juntar. E aí você faz uma terceira coisa. E essa terceira coisa ocupa um lugar na mente e no coração das pessoas diferente de todo o resto. Então, branding é sobre isso. Top. Sensacional, velho. Parabéns e obrigado por estar trazendo tudo isso pra gente aqui. Em relação a uma curiosidade até, aproveitando que a gente tá na Shura aqui, num baita
escritório, o único escritório do Brasil da Shure, inclusive, um showroom maravilhoso com equipamentos de ponta Pô, eu aqui, conheço agradecer a pela Shure parceria. há muito tempo, cara. Você falou pra mim, né? Tava ansioso pra conhecer aqui, Cara, né? o meu primeiro negócio foi aos 13 anos e era um equipamento de som. Eu era DJ e vendia, alugava Que pra da festa. hora. E, cara, eu lembro, eu tinha 16 anos quando eu consegui comprar um microfone sem fio da Shure, que era o meu Olha sonho, só. porque a qualidade era realmente diferenciada. Microfone, você diz, aquele de bastão. O de bastão, de palestra normal, né? Tá. É que eu usava isso nas festas e tal. Da hora. Cara, e olha que eu comecei tocando com vinil. Então, tô com 42, né? Top. Já faz um... Pô, ia te perguntar, acho que meio que já respondeu, ia te perguntar e como que começou, assim, se você tem uma paixão, em primeiro lugar, de áudio e vídeo, e como que começou, de onde que veio, né, essa história, então, veio dessa questão de você começar como DJ. Mas tem alguma história inusitada aí, falando de ambientes de áudio e vídeo, que você teve algum contato, que foi interessante? Tem. Primeiro que eu sempre gostei de dançar. Ah, é? Eu era muito tímido, mas eu sempre gostei de dançar. E aí, isso é um ponto. O outro que foi um casamento que eu fui uma vez, e aí tem a ver com branding também, mas é um ensinamento geral. Aham. Cara, eu fui num casamento onde os noivos eram pessoas muito altas. Então, a família da noiva era uma família que o mais baixo tinha 1,92 m. Ô, louco. Tinha um cara lá de 2,15 m que eu tirei foto e eu tenho 1,65 m. E aí, não tem aquela hora de jogar o buquê, Aham. né? Tem a hora de jogar a garrafa do uísque, né? Do noivo. Aham. Pô, eu olhei ali, cara, para aquela... Eu falei, cara, como é que eu vou vencer? Como que eu venço? Como que eu pego essa garrafa de um monte de grandão aqui? E aí eu fui de lado para frente, avancei um pouquinho na frente deles, mas fiquei na ponta. Uhum. A minha estratégia foi, o cara vai tacar, eu vou cruzar na frente deles e vou dar um tapa na caixa. A caixa vai cair no chão, e quem tá mais perto do chão? Você acredita que funcionou, cara? É mesmo? Eu peguei a caixa de uísque, cara, e isso tem um ensinamento. Assim, o pequeno vence o maior, se ele usar uma estratégia diferente. As armas que você precisa usar são armas diferentes para você vencer. Então é sobre isso, sabe? E foi muito legal. Eu tenho até um bumerangue da dancinha da vitória lá. Ah, é mesmo? Eu mostro isso nas palestras, quando eu faço, eu conto essa história. Manda aí que o editor coloca aqui pra você. Posso mandar, vai, rola, ué, você que sabe. E pra fechar, como é que as pessoas podem acessar o seu evento Farol lá? Como é que faz pra se inscrever? A gente bota aqui também pra galera poder acessar. Show. Para você poder participar, você precisa preencher uma ficha de aplicação. Uhum. Então, ele é gratuito, mas não é com o intuito de Não é pra qualquer um. Exatamente. Você precisa estar com vontade e eu tenho um interesse real no seu crescimento. Então, você vai falar um pouquinho do seu negócio lá. Como que você acessa esse formulário? Através do link do meu perfil. Uhum. Então, você precisa ir lá no ricardomarcondes.mentor. E aí, no link do meu perfil, você já cai direto no formulário e depois você entra pro grupo do WhatsApp. Fechou. Fechou? Bom, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Top. Valeu. E, cara, sensacional o papo com o Caquito aqui. Para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vem acompanhando aí, agradecer o carinho. Vou deixar aqui mais uma vez para você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Ativa o sininho também para você poder receber notificações aí de quando os próximos episódios forem pro ar. Deixa um like aqui agora já. Não vai embora sem deixar um like, que com certeza vai ser muito benéfico aí pro YouTube poder disparar esse vídeo para muito mais pessoas poderem assistir, poderem ter esses bons insights também. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio incrível. Obrigado, Caquito, mais uma vez. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tchau.